semana que vem o conteúdo vai ser todo baseado nela, principalmente, então usem como referência. O sapienciaedu.com.br, que é um site muito legal que o cursinho está disponibilizando para a gente esse ano, para correção de redação, que vai facilitar tanto o meu lado quanto de vocês, porque a gente vai conseguir ver como cada um está indo no desenvolvimento das redações, e aí essa ferramenta vai me auxiliar a corrigir as redações de vocês e a dar um feedback melhor. Os slides das aulas, então, fora a apostila, toda a aula eu tenho um slide de apoio, tanto para mim, né, para eu poder me orientar no que eu vou falar para vocês, quanto para vocês também. Os materiais extra, o que é isso? Toda aula de redação, eu vou trazer um tema para a gente debater e para a gente escrever. Então, por exemplo, um tema da redação do Enem de 2019. E aí a gente vai falar sobre introdução. Então, a gente vai fazer a nossa introdução de redação a partir desse tema, usando a coletânea. A gente nunca vai trazer temas abstratos sem nenhum apoio. Vai ser sempre como se a gente estivesse simulando escrever uma redação para o Enem. E aí também eu vou colocar no nosso Drive. Esse site, que se chama Só Português, que é um site muito legal, que me ajuda muito, me ajuda, na verdade, desde o ensino médio, assim, é um site super antigo, mas ele tem várias atividades, ele é útil não só na minha parte, como também na parte de gramática. No caso de literatura, tem o site Só Literatura, e aí o professor, não sei também as outras coisas que ele vai passar, mas é uma dica. E lá tem textos que explicam a matéria, tem vídeos, tem até jogos, que eu acho que é bem legal, assim, para quem gosta de aprender com o lúdico. Eu sei que às vezes tem coisa muito basiquinha, assim, que a gente não sabe, e esse site me auxilia bastante. E o meu e-mail, de verdade, podem me procurar, não precisa ter medo. Esse e-mail que está no começo do slide é o meu e-mail pessoal. Na medida do possível, eu estou sempre de olho. Eu esqueci de comentar, na minha vida profissional, eu não sou professora, né? Eu sou tradutora e eu trabalho presencialmente, então eu consigo responder vocês à noite, mas podem falar comigo. Pode falar, Pietro. Eu não consegui tirar a foto, printar o seu e-mail. Você pode voltar ao slide? Posso, mas de todo modo ele vai estar disponível também. Deixa eu voltar aqui para vocês. Valeu. Certo? Bom, gente, então vamos lá, né? A gente vai. O objetivo da nossa aula é que a gente interprete melhor as questões do Enem, né? E que a gente consiga identificar os gêneros textuais. O Enem é uma prova que cobra bastante intertextualidade, né? E as matérias conversam bastante entre si. E ao longo desse nosso período de aula juntos, a gente vai tentar aprender a destrinchar isso, mas principalmente o nosso foco vai ser a redação do Enem e a estrutura da redação do Enem e os macetes para a gente poder contribuir, para a gente poder cumprir com as expectativas da correção. Gente, se tiver barulho, me desculpa, tenho dois gatos, eles estão brigando aqui, e aí me distrai um pouco, mas enfim. E aí vamos lá para a redação do Enem. Então, a redação do Enem, ela é composta por uma frase-tema, né? Então, geralmente tem um problema atual da sociedade brasileira e vai cobrar da gente uma proposta de intervenção que não fira os direitos humanos. A gente vai escrever esse texto em até 30 linhas, na forma de dissertação argumentativa. Fiquem calmos, eu vou explicar ao longo das nossas aulas o que é uma dissertação argumentativa, como a gente vai fazer essa proposta de intervenção. Aqui é só uma introdução. Tá. Diferente de alguns vestibulares, o Enem cobra uma estrutura única de texto, que é a dissertação argumentativa. Então, a nossa proposta de redação vai vir acompanhada por textos de apoio, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos, ilustrações. Como eu falei, o foco é a redação do Enem, mas na medida do possível eu vou tentar trazer também como a redação se apresenta na FUVEST, que é o vestibular para a USP, na VUNESP, que é o vestibular da Unicamp, que é o mais diferentão. Então, não precisam ficar preocupados. E aí, voltando à coletânea, né? Que são essas pesquisas científicas, notícias e tal. O objetivo dela, pessoal, é proporcionar dados para que a gente consiga construir o nosso raciocínio sobre o tema. E aí, é importante que a gente tenha, principalmente, a capacidade de transformar as ideias da coletânea em argumentos. Porque se a gente copiar direto, a gente vai zerar a nota da redação.
O interessante é que essa coletânea nem sempre vai cair temas que a gente domina no Enem, né? Então, nosso objetivo não é adivinhar, nossa, o que será que vai cair? Será que eles vão pedir para a gente falar do direito dos animais? Será que eles vão perguntar para a gente sobre alguma lei em específico? Não. O que a gente tem que tentar desenvolver aqui é o nosso senso crítico, a nossa habilidade de dissertar sobre temas. E aí, se cair algum tema que a gente não tem tanto domínio, essa coletânea vai ajudar a gente a escrever dentro da estrutura. Parece complicado? Parece, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, por exemplo, teve um ano que eu prestei o Enem, não vou lembrar qual, porque eu prestei alguns Enems, mas que o tema era lei seca. Eu não necessariamente conhecia a lei seca, mas eu consegui escrever a partir do trecho da lei que a coletânea me trouxe, dos artigos de opinião, enfim. Aí aqui eu trouxe para vocês a proposta de 2017 do Enem para a gente ver juntos. Então, esses aqui são os textos motivadores, né? O primeiro texto é um capítulo da lei que fala do direito à educação. Então, aqui, né? A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado, sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis e aprendizagem de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidade de aprendizagem. E aí, texto 2. Matrículas de surdos na educação básica. E aí é um gráfico, né? É um outro texto. Está trazendo dados sobre quantas pessoas com surdez estão matriculadas em educação básica. Texto 3. É uma propaganda. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valoriza as diferenças. E o texto 4, que é: no Brasil, os surdos começaram a ter acesso à educação durante o Império no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. E aí tem esses textos motivadores, e aí vem a proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos constituídos ao longo de sua formação, redija o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, lembra que eu falei aqui que é composta por uma frase-tema? Em 2017, a frase-tema foi: quais são os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil? Então, a ideia é que a gente seja capaz de escrever quais são esses desafios, e aí reflita sobre esses desafios, e no final vem essa proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente não pode propor, por exemplo, que essas pessoas sejam excluídas da sala de aula, onde todos os alunos, né, pessoas sem deficiência, participem. Então, a gente tem que trazer propostas que resolvam esse problema, essa situação, problema que a gente trouxe, e respeitem os direitos humanos. Então, uma melhor formação dos professores, um intérprete de Libras na sala de aula, esse tipo de proposta de intervenção. Não é nada absurdo, não é que a gente vai resolver o problema do país, mas é uma questão da gente conseguir olhar para esse problema que está dentro da nossa sociedade e consiga, a partir daí, trazer uma proposta de intervenção que resolva, se não o problema todo, mas pelo menos parte desse problema. Até aí tá tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Beleza. Ao longo das nossas aulas, a gente vai trabalhar com mais calma sobre isso, certo? Então, eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção de como que funciona essa redação. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai destrinchando isso e também trabalhando a nossa capacidade de interpretação aí, que com certeza vai ajudar vocês em todas as questões do Enem, que é uma prova bem conteudista. Então, vamos à primeira parte da nossa matéria mesmo. E aí, a estrutura textual. Então, a ideia é que, nesse primeiro momento, a gente trabalhe com estrutura, né? Como o texto é estruturado, e tipologia textual, ou seja, os tipos de texto que não, se não os tipos de texto que existem, mas pelo menos os que a gente vai encontrar na nossa prova.
Hoje, como a gente está com um tempo meio curto e a aula era para falar de bastante coisa, eu vou me ater em estrutura. Tá, então vamos lá, gente. Se preparar para a redação do Enem vai muito além, né, de estar em dia com as notícias da sociedade ou com a gramática correta das palavras. Então, como eu falei para vocês, é muito mais do que a gente tentar adivinhar o que vai cair ou decorar um monte de regra da gramática normativa. A gente tem que saber estruturar um texto para conseguir passar as ideias de uma maneira que não deixe dúvida para o nosso corretor do que a gente está falando. Né? Escrever um bom texto. Mas o que é esse bom texto? Uma redação, ela tem o objetivo de comunicar um assunto. E essa comunicação só vai ser bem sucedida se quem está lendo o nosso texto conseguir entender perfeitamente a mensagem. Então, um bom texto é aquele em que a comunicação acontece sem ruídos. E o segredo para essa comunicação acontecer sem ruídos é que o texto seja bem estruturado, né? De acordo com o que está sendo pedido na nossa prova. E aí, alguns elementos são necessários que a gente dê uma olhada com muito carinho para conseguir fazer com que esse texto seja bem estruturado. A primeira coisa é a coesão do texto. Então, o que é coesão? É o nome que a gramática dá à conexão das ideias dentro do texto. O ideal é existir um encadeamento de informações, ou seja, uma estrutura, em que o leitor consiga seguir como um fluxo, sem ter que pensar demais para estabelecer as relações entre as partes. Sabe quando você pega aquele texto muito truncado que não dá para entender? É um texto com pouca coesão. Então, quando a gente pega essa frase aqui, Renata viajou para Porto Alegre nas férias. Renata fez novas amizades em Porto Alegre. Eu até entendi que a Renata viajou para Porto Alegre nas férias e que ela fez novas amizades, mas não tá estranho? Não tá truncado para ler? Imagina ler um texto inteiro de 30 linhas quebrado desse jeito. Ou seja, é um texto que não tá coeso. As frases, né, como eu estava falando, elas não têm nenhum erro de estrutura sintática. Ou seja, do jeito que a frase é estruturada, não tem nenhum erro de estrutura sintática básica, né? Que é o sujeito, verbo e o complemento. O erro está nessa repetição desnecessária, que está tornando a leitura incômoda, né? Esquisito. Olha como que a gente pode deixar essa frase melhor. Renata viajou para Porto Alegre nas férias e fez novas amizades por lá. Isso que é a coesão. A gente está dando um ritmo agradável para o nosso texto. Não está deixando ele blocado. Está dando sequência às ideias. Um texto bem escrito, um texto coeso, é essencial para a gente garantir uma boa nota no Enem. E além do texto ser coeso, pessoal, ele tem que ser coerente. E aí a gente fala que um texto é coerente se o leitor, né, se o nosso corretor, ou se quem está lendo o nosso texto, não necessariamente uma redação, consiga reconhecer ele como verossímil como possível na realidade em que ele está se encaixando. Então, esse texto coerente não tem apenas a sintaxe impecável, não tem apenas aquela estrutura fluida e impecável, mas também tem uma semântica e uma lógica. Então, se a gente está falando de um conto no Polo Norte, não faz sentido que a personagem principal esteja na piscina de biquíni, né? Você está lendo um texto da neve, você imagina um monte de gente lá tomando cerveja gelada de biquíni na beira da piscina? Não tem como, né? É inverossímil. A gente tem que pensar que os aspectos que contribuem para a coerência de um texto passam pela associação a um ou vários, né? Lugares onde os personagens se movem e agem de acordo com o tempo e com a situação em que eles são colocados. Então, recursos como advérbio de tempo e lugar, tempos verbais, descrição dos lugares e comportamentos de personagens são aspectos que contribuem para a coerência textual. Ou seja, o texto tem que fazer sentido. Quer dizer que eu não posso escrever um texto de fantasia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que se você vai escrever um texto de fantasia, quem está lendo o seu texto tem que se sentir convencido de alguma forma que o que você está falando faz sentido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, mas que funciona. Vocês assistiram Crepúsculo ou leram Crepúsculo? Vocês sabem que vampiro no sol pega fogo, né? Só que o que a autora do texto precisava? Que o Edward pudesse participar das aulas da escola lá que a Bella estudava sem ele pegar fogo. Então, qual foi a solução, né, para parecer coerente? Que ele brilhasse, né? Então, os vampiros em Crepúsculo brilham. Então, é uma coisa que dá para eles esconderem lá, usando aquelas capas, aqueles sobretudos que eles usam, ficando só em lugares sombrios da escola. Mas o cara não vai literalmente pegar fogo se ele tentar conversar com a
com a Bela no pátio da escola, sei lá, faz muito tempo que eu vi. Mas vocês entendem que aí eu quero convencer o meu leitor de que tem um adolescente vampiro de 300 anos participando do ensino médio lá nos Estados Unidos e sendo namorado de uma menina normal. Então eu vou criar coisas dentro desse texto que fazem o meu leitor acreditar em mim. Peraí, gente, quem levantou a mão? Eu não tô... Dei uma perdida aqui. Pode falar. Ninguém? Bom, se precisar, podem levantar de novo. Pode falar, Pietro. Só uma dúvida em relação à coesão textual. Tem algum tipo de classe gramatical para conseguir aumentar a fluidez do texto? Tipo uma classe específica gramatical? Ou A não? Tipo, é classe um conjunto de várias. é um conjunto, né? Na aula de gramática, vocês vão aprender que a classe gramatical que fala da fluidez do texto é a sintaxe, né? Que é como a frase é estruturada. Então, é aquela coisa que a gente aprende no ensino médio, né? Sujeito, predicado, o objeto direto, né? Quando a gente consegue estruturar a frase desse jeito, de jeito que ela não fique agramatical, o texto fica mais fluido. Mas o que vai tornar nosso texto bom e coeso é a gente saber administrar as ideias e saber usar. Aqui, ó, quer ver? A gente saber dar esse ritmo utilizando o sujeito, o verbo e o complemento da maneira correta e usando corretamente, acho que tudo, né? Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas é que não tem uma coisa que você vai estudar que vai fazer o seu texto ter uma fluidez boa. É a gente saber dominar, na medida do possível, né, todas as regras e aplicar. Então, de novo, pessoal, não é uma questão de decorar, é uma questão de entender. Uma coisa que ajuda bastante, que é essencial nesse momento que vocês estão, é ler bastante notícia. Não estou dizendo de, vão na banca de jornal e comprem o jornal, mas leiam notícias para além do Twitter, ou do Instagram, ou do TikTok. Abram o site do G1, o site do Estadão, o site da Folha. Procurem de várias mídias, com várias abordagens, para vocês conseguirem, primeiro, se inteirar do que está acontecendo, segundo, se acostumar com uma leitura com a estrutura textual, e quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Certo? Tá, então vamos para intencionalidade. O que é isso? Todo texto tem uma intenção e um propósito. Então, por exemplo, quando eu escrevi o nosso plano de aula, qual que era o meu objetivo? Passar para vocês como vai ser a matéria e como um texto é bem estruturado. E aí o objetivo de um texto pode ser convencer, educar, informar, contar uma história, suscitar uma discussão. A gente chama de intencionalidade tudo aquilo que o autor deseja expressar para o leitor por meio do texto que está sendo produzido. E aí, para isso, são utilizados os mecanismos que a gente já citou, né? A coerência e a coesão, para que assim a comunicação seja bem desenvolvida entre as partes envolvidas. Assim, o sentido desejado pode ser construído ao longo da produção textual. Então, como a gente estava falando, né, do Crepúsculo, por exemplo, como a autora queria convencer a gente de uma história de amor entre uma humana adolescente e um vampiro, ela teve que construir um texto ali coerente e coeso. Então, um texto que tem uma fluidez interessante de ler. Não estou entrando no mérito de Crepúsculo é ou não um bom livro, mas eu estou dizendo que você conseguiu ler e entender a história e que você, de certa forma, se convence, não fica uma coisa tão absurda. Tipo, coisas que, sei lá, quando a gente assiste um filme, às vezes para acontecer alguma coisa engraçada num filme de comédia, acontece alguma coisa muito absurda, mas do jeito que o roteiro é construído, com o propósito de fazer você rir, é coerente que essas coisas aconteçam, né? Então, dentro dessa intencionalidade, esses elementos são bem aplicados, certo? E aí vem a aceitabilidade. Então, eu tenho uma intenção, e aí como é que o meu leitor, como é que o meu espectador, ou como é que o meu ouvinte, como é que ele aceita? Antes de iniciar a leitura,
todo leitor cria uma expectativa sobre o que está no texto, né? Antes de vocês entrarem nessa aula, vocês tinham uma expectativa sobre o que ia ser essa aula. Então, vocês esperavam que eu fosse dar uma aula para vocês de redação, explicar como funciona a redação. Já vi que você chamou, Pedro, deixa eu só terminar esse tópico aqui, eu já passo a palavra para você. Então, o leitor ele está buscando entender o que está escrito dentro dessa expectativa antes de tirar qualquer lição ou aprendizado do conteúdo. Então, vocês tinham uma expectativa, só que vocês não sabem o que eu vou falar. Então, vocês estão esperando acabar a aula para poder tirar uma lição, uma conclusão de como foi essa aula, de como foi esse plano de aula, certo? Pode falar, Pedro. Sim, então, essa aceitabilidade seria a conclusão que o leitor tira, mais ou menos, do texto? Isso, E a isso. intencionalidade eu fiquei meio confuso. Você conseguiria dar um pequeno resumo, por favor? Tá. A intencionalidade. O gato tá socorrendo aqui atrás, desculpa. Hum. A intencionalidade é que intenção eu tenho quando eu escrevo esse texto. Então, quando eu escrevo uma redação sobre a situação dos alunos surdos no Brasil com uma proposta de intervenção, eu espero que o meu corretor assista, leia o meu texto e entenda o que eu penso sobre isso e qual a minha proposta para resolver os problemas que eu levantei. A aceitabilidade, isso aí é a minha intenção, né? O que eu queria que acontecesse. A aceitabilidade é como o meu corretor, nesse caso, né, da redação, vai entender esse texto. Então, ele tinha uma expectativa que eu fosse trabalhar esse problema. E aí, ele vai ler tudo o que eu escrevi dentro dessa expectativa antes de tirar uma conclusão ou uma aprendizagem. E aí, é comum, né, que esses textos sejam interpretados diferente do que foi pensado pelo autor. Em grande parte, isso se deve a problemas na estrutura, né, na coesão e na coerência das ideias. Por isso, é importante que a gente tome cuidado nisso e entenda a relação entre a intenção e a aceitação para poder produzir um texto. Então, sabe quando você vai ter uma conversa com um amigo, com uma namorada, um namorado, um namorade, e você fala uma coisa e parece que a pessoa entendeu completamente diferente de outra? Isso se deve ao fato de que a pessoa tinha uma expectativa, em primeiro lugar, do que você queria falar, do que você ia falar, né? Que ela esperava que você falasse. Essa carinha triste. E você, talvez ali no calor da discussão, não conseguiu estruturar direito o que você ia pensar de forma com que ela te entendesse. Então, é um problema de comunicação, tanto na intenção, né, em como eu estruturei o que eu vou falar, o que eu vou escrever, o que, enfim, o que eu estou tentando demonstrar, e como essa pessoa aceitou o que eu estava tentando falar. Faz sentido? Então, quando a gente fala eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, isso é mentira. Você é responsável pelo que você fala, sim. Estruture as suas ideias de maneira clara para que a outra pessoa consiga entender o que você está falando. Mas você disse que aqui nessa parte todo leitor cria uma expectativa sobre o que há no texto. O corretor, você está querendo dizer algo como o corretor meio que cria uma expectativa do que ele vai ler? Então, ele cria no sentido de que ele espera que você entenda qual é o problema e que você consiga abordar o problema de maneira correta. Então, ele não está esperando, ele não está lendo o texto esperando. Olha, eu quero que o Pedro me dê essa proposta de intervenção certinha aqui, X. Então, vamos pensar aqui. Eu tô com um problema, o texto é sobre horta, e eu tô com um problema de praga na horta. A minha Entendi. expectativa, entendeu? É que você me dê uma solução para o meu problema de praga na horta. Não necessariamente que você escreva que a minha solução é aplicar um remédio na horta, ou sei lá, arrancar tudo e plantar de novo. Eu não sei como você vai resolver, mas a expectativa é que você resolva, entendeu? Agora ficou mais claro? Sim, entendi, obrigado. Imagina. Situacionalidade, que palavra difícil, né? Então, como a gente já está debatendo, gente, todo texto é produzido num determinado momento para um determinado fim. Então, uma redação do Enem é produzida no contexto da prova para que a gente seja avaliado sobre as nossas capacidades ali
de argumentação e de dissertação, consiga uma nota que garanta que a gente consiga uma entrada na universidade. Então, o momento em que o texto é escrito e o objetivo com que ele é escrito constituem, entre outros elementos, na situação ou no contexto da obra. E aí é importante que o texto tenha marcas que permitam identificá-lo em seu contexto. E aí é tanto uma questão de adequar ao contexto histórico quanto à situação, ou seja, a situacionalidade nesse caso da nossa redação. O nosso texto tem que ter marcas que identifiquem que a gente está escrevendo uma dissertação argumentativa. Isso a gente vai trabalhar mais ao longo das nossas aulas, mas é em questão de entender em que contexto que eu estou escrevendo esse texto e com qual objetivo. Intertextualidade. A gente vai falar muito disso na nossa aula, e eu imagino que em todas as aulas de linguagem, mas não só em todas as aulas de linguagem, mas em todas as aulas mesmo, é muito importante que a gente sempre se atenha a isso. Intertextualidade é o nome que a gente está dando a relação que é feita quando em um texto é citado um outro texto que já existe. Então, esse fenômeno é o diálogo de um texto com mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Como assim? Esse gráfico, por exemplo, ele é um texto misto, né? Ele é verbal, porque está escrito aqui, matrículas de surdo na educação básica, educação especial, e ele é não verbal, porque aqui a gente tem um dado em formato de gráfico aqui, que a gente tem que saber interpretar. E a intertextualidade aqui, nesse caso, é entre esses vários tipos de texto. Então, entre a propaganda, o gráfico, a lei, o artigo de opinião. Então, é essa capacidade da gente dialogar entre esses textos. E aí, como eu estava dizendo, né, esse fenômeno se trata desse diálogo, e isso quer dizer que não necessariamente a intertextualidade precisa ser feita em gêneros iguais. Como assim? Por exemplo, a banda Legião Urbana tem uma música que fala de uma passagem da Bíblia. Eu não vou me lembrar agora qual passagem, mas enfim, o importante é o Renato Russo, né, que era o cantor e o compositor das músicas da Legião Urbana, ele trouxe essa passagem, né, desse texto, né, da Bíblia, dessa narrativa, para dentro de uma música. Então tem essa intertextualidade, tem esse diálogo. Agora, por exemplo, em músicas de rap, dos raps mais recentes, a gente consegue pegar bastante referências, né, no rap nacional. Isso, ainda que eu falasse a língua dos homens, isso mesmo. A gente pega bastante, sei lá, numa música do Haikais, uma referência a Racionais. Então tem esse diálogo entre dois textos do mesmo gênero, certo? Ele trouxe aqui no texto novo dele uma referência a um texto que já tinha sido escrito dentro do gênero rap. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês não necessariamente é o mesmo gênero, como essa música da Legião Urbana, que eu não me lembro o nome agora, né? Que é esse diálogo entre a música e essa narrativa da Bíblia, mas não necessariamente tem que ser em textos completamente diferentes. Então, quando um rapper mais novo... Isso, Monte Castelo, obrigada, querido. Quando um rapper mais novo cita um rap mais antigo, ele está fazendo esse diálogo, essa intertextualidade, mas dentro do mesmo gênero. E aí, a gente está falando entre texto, né? Se a gente está falando de intertextualidade, qualquer tipo de gênero textual, então, um artigo de opinião, uma notícia, uma lei, mas não só isso, também pintura, cartoon, charge, poesia, poema, publicidade, livro, novela, filme, etc. E aí, essa intertextualidade acontece quando um determinado texto fizer referência a outro, ou a situação, ou a frases também. Frases também. E aí, qualquer tipo de frase. Então, quando, sei lá, você quer se expressar dentro de uma conversa com alguém, e aí você cita um filme que você assistiu, que te marcou, e aí você cita um momento desse filme, sabe? Isso é uma intertextualidade. E aí ela vai acontecer quando um determinado texto fizer referência a outro, ou a situação, ou a um acontecimento pré-existente. Essa referência pode ser implícita ou explícita. Como assim implícita ou explícita? Eu posso aqui falar para vocês, olha, pessoal,
quando vocês entrarem na faculdade, levem a sério, porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí eu citei o que o tio Ben falou pro Peter Parker quando ele foi morrer lá no... Quando o tio Ben toma o tiro. Ou eu tô confundindo com o pai do Batman. Mas sabe, quando o tio Ben vai morrer, que ele fala que... Eu tô deixando vocês tristes hoje, né? Que grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Aí é uma referência explícita. Mas não necessariamente ela é explícita, pode ser implícita também. Ai, gente, eu tô ficando triste. Eu vou. Ó, semana que vem só good vibe. Só vou trazer momentos felizes aqui. Quando, sei lá, quando o Homem-Aranha venceu uma batalha, que eu não sei qual também. Mas em algum momento ele deve ter vencido. Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer sobre intertextualidade? Então a gente tá chegando no fim da nossa aula. E aí, informatividade. Os leitores apreciam textos pouco previsíveis e que trazem muitas informações. Pode falar, Oliver. Na Marvel não tem momento feliz mesmo, gente. Já deu o que tinha que dar, né? Adoraria debater isso. Então tudo bem, vamos lá. Informatividade, para terminar a nossa aula. Os leitores apreciam quando o texto é pouco previsível e traz muitas informações, dados, descobertas. Isso é conhecido como informatividade. E aí, tanto a falta quanto o excesso podem prejudicar a citação de um texto. Então, se por um lado, um texto que é pouco ou nada informativo acaba afastando o leitor, por outro lado, uma produção com um monte de dados pode confundir a pessoa que está lendo a sua redação e assim prejudicar a compreensão do texto. Vocês já ouviram o pessoal falando que, ai, nossa, porque se você citar tal autor, se você citar tal dado, se você do nada, por exemplo, você escrever um texto sobre o problema da privatização do SEMASA, que é o Sistema de Água de Santo André. Aí você começa o texto falando Santo André, essa cidade que tem 400 mil habitantes e que tem uma pracinha e que tem um centro chamado Oliveira Lima e que lá na Oliveira Lima tem uma loja de sapato que já teve muita promoção, mas hoje em dia, sabe? Tipo, você dá muita informação também. Quem tá lendo o seu texto vai ficar confuso e você vai se perder do que você está falando. Então, nem pouca informação, nem informação até demais. O ideal é que a gente empregue dados apenas onde é necessário, para justificar as nossas opiniões, ilustrar panoramas. Então, eu não estou trazendo o tio Ben aqui, ou o Crepúsculo, do nada para vocês. Estou trazendo para poder ilustrar o que eu estou tentando falar. Ou atestar a pertinência de um argumento, certo? A gente vai falar de argumentação mais para frente também. E aí, por enquanto, é isso. E eu também queria que vocês vissem o meu gato Rubens. Ele tem 10 anos de idade, ele é ótimo. Eu achei que depois desse tanto de informação que eu trouxe, ia ser interessante olhar para a cara do Rubinho. Sabrina precisa entregar 3 redações. Quinta sobre meritocracia, importância da ética nas relações humanas e pensamento a longo prazo. Estou totalmente perdida. Me manda um e-mail, eu tento te ajudar. Se você já tiver escrito alguma coisa, a gente pode tentar trabalhar junto. Ah, desculpa. Esse aqui não é o Rubens, gente. Esse é o Faustão. É que eles se parecem. Mas, enfim. Então, o Faustão chama Faustão porque o Rubens mora com a minha mãe em Santo André, né? E aí aqui em São Paulo eu moro com a Augusta Libegata, que é uma homenagem ao Gugu. E aí eu adotei esse outro gato e aí, sei lá, achei que ele devia chamar Faustão para poder ser amigo da Gugu. Mas a Gugu é mais chata, ela tá escondida aqui. Ela não é tão, ela não é tão simpática. Mas, pessoal, por hora é isso. Se vocês acharem que eu tô falando muito rápido, que as aulas não estão fluindo muito bem, podem me interromper. Portiolho Bial. Não chega de gato. Se vocês acharem que eu falo muito rápido, que eu falo muito devagar, ou que é muito conteúdo, que é pouco conteúdo, eu não tenho nenhum apego com feedback. Pode me falar. Estamos aqui para aprender junto. Se vocês perguntarem alguma coisa que eu não sei, é clichê, né? Mas eu vou pesquisar e trazer na outra aula. E como ninguém trouxe nenhuma dúvida ou nada a acrescentar aqui, eu vou colocar já essa aula aqui no nosso Drive para vocês poderem acompanhar. Obrigada, boa sorte. Contem comigo. E é isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E tô feliz que deu certinho o tempo da nossa aula. Vocês ainda conseguiram ver o meu gato. Que bom que pegou as refs. Na semana que vem eu vou trazer umas refs mais felizes. Não queria deixar ninguém aqui bad vibe. Gente, é isso. Aí agora a gente vai passar para a próxima aula, tá bom? Beijão.
Obrigada. Beijo, prof. Tchau, prof. Beijo, tchau. Tchau, professor. Beijos, prof. Tchau, prof. Tchau.